Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Start Fast. Aqui a gente está buscando trazer conteúdo e conhecimento sobre planejamento para vocês. Estou junto com Karina Oliveira e vamos continuar a nossa série de planejamento do zero, começar o seu planejamento do zero. Esse é o quarto e último vídeo, onde a gente vai apresentar a última etapa para vocês concluírem o seu checklist, terminar o seu planejamento e aí sim partir para ação dentro do seu planejamento. Legal, Karina? Isso aí, então sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Aqui a gente está despejando aí um monte de conteúdo para você começar o seu planejamento do zero. A Start Fast é uma parceira aí para que você vá para ação, para que você faça acontecer e atinja excelentes resultados de uma forma ágil, rápida e bem simples, né, Rômulo? Isso aí. Obrigado, Karina. Pessoal, já vamos deixar vocês aqui comentando o que vocês quiserem, tiverem dúvida, deixando o seu e-mail também se você quiser receber essa ferramenta em PDF do checklist. Comente suas dúvidas, compartilhe também as suas experiências sobre planejamento para que mais pessoas possam conhecer. Compartilhe esse conteúdo, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, que sempre que tiver uma notificação você vai receber novos conteúdos e bora pro último passo aí da nossa ferramenta. Eu vou compartilhar a nossa ferramenta. Tem o sininho. O sininho para as notificações para que vocês receberem. Legal? Então vamos lá. Passo 4 e último passo da nossa ferramenta do checklist. E agora a gente vai para a parte mais legal, a parte de construir o plano de ação para que o seu planejamento funcione, dê certo, que é aqui onde você vai definir o passo a passo do seu planejamento, do seu projeto, dos seus objetivos, que a gente vai deixar aqui no final a nossa dica para que você consiga fazer esse plano e deixar ele funcionando, não deixar ele na gaveta, não fazer todo esse trabalho. Imagina, né, Karina? A gente fez todo um trabalho de análise, reflexão, e agora vamos construir o plano de ação, e o último passo também é tão importante quanto todo esse planejamento, que é tirar a ideia do papel, botar em prática as ações. Bom, então vamos lá. Primeira etapa, definir as metas, definir os objetivos que você quer alcançar com esse planejamento. Então, aqui desse passo, a gente voltando lá no início, identificando quais são nossos objetivos, onde a gente quer chegar, agora você traça metas. Você tem que traçar algo concreto, algo que você vai conseguir atingir efetivamente. Então, além do prazo que a Karina comentou, lá no segundo passo, você tem que definir metas e talvez seja importante você definir metas durante o percurso, para que você alcance durante o percurso algumas metas menores e chegue lá no final com a meta maior. Então, você realiza o planejamento com metas durante o período e chega numa meta maior até o final do período. Então, se a gente quiser definir lá o objetivo de emagrecer, né? Eu quero emagrecer, eu quero ter mais saúde, quais serão as minhas metas? Como eu vou medir que eu estou no caminho certo? Uma delas é o peso, e a gente sabe que o peso não é só a única meta que você pode definir para ser mais saudável, para emagrecer com saúde, por exemplo. Você pode ter medidas do seu corpo, ou você pode ter exames de sangue melhores, com melhores resultados na sua saúde em si. Então você tem que pensar lá no começo um objetivo grande, né? O que você quer atingir, e aqui você define metas realmente específicas para ir melhorando. Um indicador também do emagrecimento ali, Rômulo, é a calça jeans, né? Então, eu sei que só para descontrair um pouquinho, a gente pode usar como indicador ali a calça jeans, né? Aquela que serviu algum tempo atrás. Então, quando eu estiver entrando naquela calça jeans lá de novo, da numeração X, que usei um tempo atrás, isso vai indicar que eu estou no caminho certo, né? Que a minha meta tá sendo atingida. E muito bacana, Karina. Agora você me fez eu
eu lembrar aqui que é isso, assim, realmente é um indicador, é algo que você possa mensurar, que você consiga enxergar o resultado, né? E se falando, vamos voltar aqui um pouquinho para o lado empresarial, profissional, você pode definir uma meta em valores mesmo, né? Por exemplo, eu quero crescer a minha empresa, mas o que é crescer a empresa? Qual o seu objetivo maior? E aí você pode definir uma meta. Eu tenho que vender 10 mil em produtos até o próximo mês para que até o final do ano eu consiga vender 100 mil, por exemplo, né? Então você vai definindo essas metas e indicadores de maneira que você consiga mensurar esse progresso. E durante essa mensuração é onde a gente cria o cronograma, as etapas das ações, onde eu vou fazer pontos de checagem dos meus indicadores e de metas para identificar, já estou cabendo no jeans ou ainda falta muito? Ou está quase fechando? E aí você definir um cronograma, porque se você montar um planejamento de 12 meses, por exemplo, se você nem consegue pôr a calça jeans e chega lá no 6º mês, já está quase servindo, quer dizer que você está no caminho certo. E a mesma coisa para as vendas. Você definiu que quer vender 100 mil. Chegou no cronograma ali, você está acompanhando, até o 6º mês você tem que vender 50 para identificar que você está realmente no caminho certo. Então esse cronograma também é importante, de definir as etapas e como você vai acompanhar essas metas que você definiu. O cronograma, ele serve ali como um direcionamento do tempo, né, dentro do planejamento. Então ele é essencial, porque senão você se perde no acompanhamento e aí quando você vai cobrar as datas, você não vai ter parâmetro nenhum, porque você não estabeleceu um prazo, você não colocou ali quando você queria que aquilo fosse realizado para que você atinja o seu objetivo maior lá. Então, é uma forma de acompanhamento cronológica ali dentro do tempo, né? Então, você vai dimensionar ali, planejar o seu tempo, a sua agenda, a sua rotina, para que você alcance lá o seu objetivo maior, que é aquele que foi definido primeiro e depois ali as metas sendo estruturadas depois, na sequência. Isso aí. E aí, a próxima etapa, o próximo passo é você criar os planos de ações, as ações, para atingir essas metas dentro desse cronograma. Então, aqui, esses passos são meio interligados mesmo, né, Karina? Assim, a gente define as metas, o cronograma e cria o plano de ação de forma mesclada, assim, integrada. Porque o plano de ação, e aí a gente indica mesmo a ferramenta 5W2H, que são aquelas perguntinhas-chave para que você defina um plano de ação. Por que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Quem vai fazer isso? Sou eu? É meu time? É um parceiro? É um terceiro? Quanto que isso vai custar, né, para mim ou para alguém? Quantas horas eu vou levar? Então, são essas perguntinhas-chave que te levam a definir exatamente quando isso vai acontecer, de que maneira, por quê, o que vai ser feito. E com certeza, quando você define isso de maneira bem clara, é que o seu plano de ação vai funcionar, porque isso faz total diferença na hora de executar, quando você tem toda essa clareza das ações que vão ser realizadas. Então, a partir desse cronograma, dessas metas e do plano de ação, você tem um passo a passo exatamente de como atingir aqueles seus objetivos. E aí vem já a próxima etapa, que é definir as tarefas. Então, dentro do plano de ação, você define tarefas, coisas práticas, né? O que você colocar na prática para fazer aquilo acontecer. Voltando a falar da dieta, o que você vai, na prática, fazer para que as coisas aconteçam. Então, eu vou correr 3 vezes por semana, tantos quilômetros, tantos minutos, em tal lugar, porque isso me ajuda a emagrecer. Então você define cada situação, cada tarefa do seu planejamento dentro dessa situação como um todo.
O que eu vejo ali também, Rômulo, se tratando de plano de ação, meta, cronograma, as tarefas, tudo isso que está relacionado, dependendo do tamanho da sua empresa, e aqui a gente entra na questão das adaptações, né? Se a sua empresa tem vários setores, é uma empresa aí um pouco maior, é muito interessante que o plano de ação ele seja feito setorizado, né? Por time, por exemplo. Então, o time do comercial, ele vai ter um plano de ação, ele vai ter um ataque, né? Ele vai ter ali estratégias diferentes do plano de ação, por exemplo, do setor de recursos humanos, né? Pode ser que todas essas ações se encaminhem para um mesmo objetivo, mas cada time vai ter ali o seu plano de ação, as suas tarefas diferentes. Então, é muito importante, na hora de criar esse plano de ação, até a questão de cronograma, que os envolvidos de cada setor, né, dos principais, então, por isso é bem importante, voltando lá atrás, que você saiba as pessoas chaves para fazer parte desse time de planejamento. Porque o que acontece aqui? Se você não tiver as pessoas do setor, né? Vamos supor que o plano de ação vai ser feito só pela diretoria, né? Eles que vão definir lá quais são as tarefas, onde vai chegar, qual que é o tempo. Só que tem um problema lá no operacional, que é só o operacional que vai saber quanto tempo que vai levar, né? E se não tiver ninguém do operacional dentro dessa decisão aqui de plano de ação, você não vai saber mensurar o tempo, não vai saber mensurar a questão das tarefas, porque é lá na ponta que isso vai acontecer e muitas vezes o diretor, o CEO, ele não consegue acompanhar. Então, ele traz alguém do tático, alguém do operacional, né, para fazer parte desse planejamento, porque aí vai ser muito mais preciso até a definição ali do tempo, a definição das ações principais, porque é lá o operacional que vai botar o planejamento para rodar. E se eles não estiverem participando, não vai ter esse engajamento. Então, a gente normalmente, quando a gente faz o planejamento e acompanha, né, Rômulo, a gente coloca lá quem que é o principal. Tem um líder naquele setor, às vezes se a empresa é muito grande, a gente fraciona, né, para que eles comuniquem de uma forma mais direta, assim, porque tem todo, né, um movimento de comunicação antecipado, e que daí ele defina junto com o time o que a gente vai fazer para contribuir para esse objetivo, né? Qual que é o caminho? Então, eu acho muito importante essa análise também, né? Essa construção conjunta do plano de ação. Você falou realmente mais um ponto essencial aí. Quando você define essas ações, é importante o envolvimento, porque se você, voltando lá ao que a gente já comentou antes, se você não envolve as pessoas, elas não vão se engajar, não vão se motivar. E se você, às vezes, não tem o conhecimento de quanto tempo uma tarefa vai levar, e você só define, aí voltando, por exemplo, do site, eu acho que leva um dia, mas não, você tem que falar com a pessoa que realmente faz o site operacional para te dizer se leva um dia, uma semana, um mês, para junto definir esse prazo, né? E aí você consegue ser mais assertivo. Porque se você dizer um dia, mas na hora de executar for uma semana, já vai furar o seu planejamento. Então, é importante na hora de definir, você saber exatamente quais são as tarefas, quanto tempo vai levar. E eu gosto de uma das perguntas ali do plano de ação, que é do W, de who, que é quem. Quem é o responsável por fazer aquilo lá acontecer? Às vezes, não é a pessoa que vai necessariamente executar a tarefa. Pode ser até outra pessoa. Mas, quem for definido no plano de ação, que é o responsável por aquilo acontecer, é ele que tem que dar o retorno, tem que cobrar quem tem que ser cobrado, para que aquilo realmente saia do papel. E aqui é o ponto que eu coloquei antes. Você definiu o plano de ação, escreveu lá quem, quando, onde, por quê,
definiu a tarefinha, agora é o momento de tirar do papel, tirar do computador, se você fizer um planejamento aí no computador, e partir para a prática, partir para a execução. O Ru é quem é o pai da criança, né, Rômulo? A gente brinca, né? Isso, a gente brinca quando a gente... nas reuniões de planejamento, a gente fala, mas quem que é o pai dessa criança? Quem que vai cuidar, né? Aquela história, tem que ter um pai, porque se não tiver um pai, por exemplo, se você definir o setor comercial, o setor comercial às vezes são várias pessoas, aí uma vai deixando para outra, não, mas achei que fulano ia fazer. Fulano não fez, você não fez e acaba não fazendo, né? Cachorro com muito dono morre de fome e morre de sede, né? Exatamente. Todo mundo acha, né? Um fica achando que é o outro que tá fazendo, é o outro. E exatamente. Aí? Sem dono morre, com muitos donos morre, então tem que ter um específico, aquele que é o responsável, vai realmente fazer aquilo acontecer. Então, eu diria assim, realmente são pontos chaves aí para que você materialize esse planejamento para que ele ocorra de forma assertiva. Bom, partimos então para o último ponto da nossa checklist, do último passo, que é materializar o formato de acompanhamento. E aqui é onde a gente entra detalhando como a gente vai acompanhar tudo aquilo que a gente definiu. Então, a gente teve todo um trabalho anterior, definimos os objetivos, as metas, criamos um cronograma, identificamos quais são nossos pontos fortes, fracos, né? Tudo aquilo para fazer a gente alcançar os nossos objetivos. Mas, aí eu coloco aqui, se esse último ponto não for feito, Karina, talvez todo o resto do trabalho pode ser jogado, às vezes, fora, ou, no mínimo, vai ter sido um esforço em vão, muitas vezes. Uhum. Por quê? Porque se você não tirar esse planejamento do papel, se você não executar, não acompanhar, nada vai ter adiantado. Porque no papel, qualquer coisa é aceita, né? Eu posso escrever um cheque de 1 milhão aqui, isso não quer dizer que eu vou ter o dinheiro, né? Então, esse passo é bem importante. Vamos lá. Materializar o formato de acompanhamento. De que maneira você vai acompanhar para que o seu planejamento aconteça, que ele realmente saia do papel? A gente colocou alguns exemplos aqui, mas também, novamente, é adaptável, depende da sua realidade, depende daquilo que melhor se adequa à sua realidade. Pode ser um quadro de tarefas, pode ser um Kanban, pode ser a ferramenta Trello, que é online, pode ser uma planilha no computador, pode ser por post-it, tem muita gente que é visual, que gosta de trabalhar com post-it, pode ser no seu caderno, pode ser de diversas maneiras, mas é importante você materializar isso, deixar isso de maneira clara, que você consiga visualizar. Eu, particularmente, gosto do Trello. O Trello é o quadro de tarefas, só que online, é um aplicativo online, onde você pode personalizar como você acompanha. Então, eu defino uma tarefa, eu coloco lá no meu Trello, defino o meu prazo, defino quem que vai executar aquilo e vou acompanhando através do Trello. É uma maneira. Acredito que a Karina tem a outra maneira de fazer o acompanhamento, né, Karina? Sim, tanto que na Start Fest a gente fica assim, o Rômulo coloca lá no Trello, me marca, faz tudo direitinho, planejadinho, e para mim o que me ajuda, né? Por isso a importância da adaptação. E aqui eu acho muito importante também conhecer o seu time. Porque, por exemplo, né? O Rômulo gosta muito do Trello e ele faz isso de uma forma, assim, excelente, né? Ele faz com excelência o uso do Trello. Eu já me embanano inteira no Trello. Então, o que eu faço? Eu gosto de papel, eu gosto de canetinha colorida, eu gosto de post-it, eu gosto, né, parede. Então, assim, ó, na minha agenda eu faço vários esquemas, assim, para eu me organizar com o meu trabalho, né? Eu uso o Flipchart também para organizar as ideias, para organizar minha semana. Então, eu preciso dessas coisas mais físicas para eu me organizar dentro de um planejamento. E aí, é importante esse respeito também do que para o outro faz mais sentido, né? Então, dentro da Start Fest, o Rômulo prefere o Trello.
E aí ele, claro, me coloca lá para acompanhar, de vez em quando eu entro lá para dar só uma olhada. Mas para mim funciona mais essa parte mais física. Então a gente se respeita quanto a isso e faz dar certo dentro dessa adaptação, né? Do melhor formato para cada time e às vezes para cada pessoa. É isso aí, Karina. É realmente você entender o seu time, se entender às vezes também, porque nem sempre a gente sabe qual é a melhor maneira, e aí a gente pode ir se adaptando. Por exemplo, eu encontrei o Trello depois de outros aplicativos ou de tentar no caderno. Quando eu comecei minha vida profissional, a minha mentora, na verdade, na época, pedia para mim anotar tudo no caderno, né? E realmente foi bom, assim, eu gostava porque me ajudava. Mas a partir do momento que eu descobri, não, pode ser online, eu consigo determinar as coisas online, consigo deixar lá para mim ter fácil acesso, para mim funciona melhor. Então, vai de acordo aí com a sua realidade, com o seu time, com a sua empresa. Porque, assim, a partir do momento que você materializa isso, seja no aplicativo, seja na agenda, você consegue visualizar. Essa é a importância, de você conseguir ver, tá a todo momento acompanhando esse planejamento que você realizou. E aí vem a periodicidade também, que é importante. Você definir o tempo para acompanhar. Quanto tempo você vai deixar reservado na sua agenda para que acompanhe esse planejamento? Ou a cada quanto tempo? Então é importante definir a cada quanto tempo você vai acompanhar, se o planejamento está andando, e quanto tempo você vai dedicar. Que seja 15 minutinhos por dia, ou parar um dia na semana, falar 1 hora, 2 horas. Nesse tempo eu vou acompanhar e ver se as minhas tarefas que eu defini ali no plano de ação, no 5W2H, foram executadas. Porque a gente sabe, nem sempre as ações vão ser executadas. Às vezes alguma coisinha fica para trás, às vezes alguma coisinha... Imprevistos que acontecem, né? Acontece um obstáculo. Dá uma reformulada ali. Então, se você fizer esse acompanhamento, às vezes você vai... Vamos pensar semanalmente aqui. Chegou na sexta-feira, vou olhar meu planejamento. Opa, olhei aqui, tinha uma tarefa para até o dia de ontem, vou ver com o fulano lá se ele conseguir executar. Aí eu falo com o fulano, dele fala, cara, não consegui, vai ter que... semana que vem. Você vai ter que analisar o impacto disso no seu planejamento para que alcance o resultado ou mudar um pouquinho a estratégia que você tem para fazer o planejamento. Por exemplo, né? A Start Fest. A Start Fest tem toda segunda-feira dentro da semana, né? A gente faz reunião 8 horas da manhã. Então, é sagrado, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, reunião aí de sprint, né, da Start Fest. Aí, às vezes, claro, precisa fazer uma reunião no meio do caminho para estruturar alguma coisa que surgiu, ou algum conteúdo novo, ou, né, uma criação diferente que a gente vai discutir. Daí, claro, daí a gente volta e daí marca e faz. Mas, assim... A gente tem aquele compromisso, né? A gente tem aquele comprometimento de fazer a sprint na segunda-feira, para a gente determinar ali dentro daquela semana o que a gente vai ter de entrega, né? Isso é muito importante para a questão tanto do planejamento, organização e a entrega, né? Do que está sendo feito. Então você não precisa estar o tempo todo lá, um falando para o outro. E aí, tá pronto? Já fez? Vai fazer? Então é muito importante isso, você criar essa rotina, né, de organização, de planejamento. E vamos pro finalzinho, então, do nosso passo 4. Vamos lá, Karina. Da nossa série, né, Rômulo? Exatamente. Aqui a gente tem só o finalzinho para você encontrar o seu jeito. Então a gente tem falado durante essa série, muitas vezes, de como você fazer isso, se adaptar, ser flexível, e a gente deixa aqui, encontre o seu jeito de planejar, determine a sua maneira, como você prefere,
como se adapta melhor para mim, para o seu time, para a sua empresa. Cada um tem uma realidade, cada um é diferente. Então, a gente deixa aqui o checklist, a gente vai mandar, você deixa seu e-mail, acessa as nossas redes, entre em contato com a gente, você pode imprimir esse arquivo de PDF, daí você vai utilizando o checklist, marcando aquilo que você já fez, né? Lembrando, o checklist também é uma ferramenta e você utiliza ela para fazer o seu planejamento. Então, você pode passar esse checklist para alguma ferramenta online, por exemplo, né? Tem pessoas que gostam se não me engano, Todoist, é uma ferramenta de checklist, de to-do. Você pode determinar coisas a fazer. Então, se adapte à sua realidade e o importante é você agir, é você fazer o planejamento e traçar suas metas e colocar em ação. Então, a nossa dica final aqui, né? Encontre o seu jeito de planejar. Não espere muito tempo para começar. Comece hoje com o que você tem, com os recursos que você tem, né? Se precisar de ajuda, a StartFast está disponível aí para te ajudar nesse início, né? Para te dar instruções aí. Então, entre em contato com a gente. E vá para ação, né? Comece de alguma forma, utilize aí o que você tem. Se inscreve no nosso canal, né? Mais uma vez, dê um like aí se fez sentido, envie para o seu time, para a sua equipe, né? Para que eles também tenham essa base bem estruturada antes mesmo aí de você começar o seu planejamento. E estamos aí nas mídias sociais, né, Rômulo? Tem o Instagram, tem também o LinkedIn, Facebook. Nos encontre no canal que você tiver preferência aí, né? E entre em contato conosco, então, se você precisar de um apoio aí, de uma consultoria mais presente, digamos assim. Isso aí, Karina. Obrigado. Acho que a gente espera contribuir muito com vocês através dessa série. Deixem aqui nos comentários o que você achou, se fez sentido exatamente, né? Para a gente também poder melhorar, a gente gosta muito desses feedbacks, para a gente se adaptar e melhorar, trazer outras ferramentas. Nós vamos, ao longo aí dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos, trazer outras ferramentas, outros métodos, metodologias. Estamos sempre buscando, vai surgindo novidades a cada momento e a gente vai trazendo aí para vocês. E, novamente, nos colocamos à disposição. O que você precisar, pode contar com a StartFast, a gente está à disposição. E compartilhe o vídeo, dê o seu like e até mais. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.